Nós, morcegos, não somos maus. E vamos dizer por quê. Olá, queridos morcegadores! Bem-vindos ao 12º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a relação dos vírus com os morcegos. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Holy anagrams, what's the answer? Os morcegos são hospedeiros de vários micro-organismos, assim como todo e qualquer outro animal. Não é pelo fato de ser um morcego que ele tem mais vírus perigosos pra gente. Para você ter uma ideia, pelo menos 15 doenças são transmitidas de cachorros para as pessoas, somente no Brasil, enquanto que no mundo todo, somente 4 doenças são de fato transmitidas por morcegos. Olha só quanta diferença! E eu quero destacar 2 coisas importantes sobre isso. A primeira é que o cão doméstico é uma única espécie, enquanto os morcegos são mais de 1.400 espécies. E olha só como que uma única espécie é capaz de transmitir muito mais doenças em um único país do que 1.400 espécies diferentes de morcegos no mundo todo. A segunda coisa importante para destacar é que das 4 doenças transmitidas por morcegos, 2 não são encontradas em toda e qualquer espécie de morcego e as outras 2 não são transmitidas exclusivamente por morcegos. E quais são essas 4 doenças? Elas são a raiva, a histoplasmose, o vírus Hendra e o vírus Nipah. A gente já falou sobre elas aqui nos episódios 5, 6 e 7. Então, para não repetir aqui tudo de novo, dá uma conferida nesses episódios depois. E de tudo que a gente já conversou, eu só quero te relembrar que a gente jamais deve tocar com as mãos desprotegidas em qualquer animal, sobretudo em mamíferos. E qualquer morcego caído no chão é suspeito de estar infectado com o vírus da raiva. E o setor de zoonoses do seu município deve ser acionado imediatamente para recolher o animal e fazer os exames do vírus da raiva nele. Todas as doenças humanas associadas aos morcegos, como o ebola, o hantavírus, o Marburg e os coronavírus que provocam a SARS, a MERS e a Covid-19, são alvos de muito mais especulações do que evidências. E aí, eu quero sugerir que você leia um texto muito legal publicado na revista Ciência Hoje. O texto chama Morcegos e Vírus Mortais, e você pode procurar aí no Google e ler ele gratuitamente. Bom, mas hoje a gente não vai falar sobre essas doenças propriamente ditas. Até porque, como eu já falei, a gente já conversou sobre isso em outros episódios anteriores. Hoje a gente vai falar o porquê os morcegos são hospedeiros de tantos micro-organismos, especialmente de vírus, que são mais de 200 tipos conhecidos. E existem pelo menos 8 diferentes razões para isso, sendo que a maioria delas estão relacionadas entre si. A primeira razão é que os morcegos são um dos grupos de animais mais diversos do planeta. Em número de espécies, os morcegos só perdem para os roedores, que registram atualmente 2.565 espécies no mundo, enquanto que os morcegos são 1.411 espécies. E se tem mais espécies, consequentemente, há uma maior probabilidade de se encontrar micro-organismos, como vírus, bactérias, fungos, protozoários e vermes. Então, percebam que só em número de espécies, os roedores têm mais de 1.100 espécies a mais que os morcegos e, consequentemente, pelo menos 1.100 possibilidades a mais de se encontrar micro-organismos. A segunda razão da gente encontrar tantos vírus em morcegos é porque as pesquisas procuram mais nesses bichos. As pesquisas, na sua maioria, são concentradas em alguns modelos de animais, como os roedores, os morcegos e os primatas não humanos. Se você tiver curiosidade, você mesmo pode checar isso no Google acadêmico. Procura, por exemplo, quantos levantamentos de vírus já foram feitos em morcegos e em algum outro animal, como, por exemplo, um gambá, uma girafa, um passarinho, um cágado ou um peixe. Ao comparar, você vai ver uma diferença muito grande.
Então, a associação de uma grande diversidade de espécies e uma maior concentração de pesquisas em determinados animais, é claro que você vai encontrar mais vírus. A gente só poderia afirmar que os morcegos realmente têm mais vírus do que qualquer outro animal se todos os outros animais estivessem bem amostrados também. Ou seja, se eles fossem também igualmente ou proporcionalmente bem estudados. A terceira razão é a grande longevidade dos morcegos. Isso é, para o tamanho e o metabolismo acelerado que eles apresentam, eles vivem muito tempo. Os morcegos eles podem viver por anos. Por exemplo, a maior longevidade já registrada em morcegos é de 41 a 42 anos. E se eles podem viver muito tempo, consequentemente, eles podem hospedar vírus por muito mais tempo. A quarta razão já é a alta mobilidade dos morcegos. Eles podem voar longas distâncias por noite. Por exemplo, alguns morcegos frugívoros aqui no Brasil ou em alguns países tropicais podem se deslocar por alguns quilômetros todos os dias em busca de alimento ou em busca de um outro abrigo mais adequado. Em uma semana, esses quilômetros podem se transformar em dezenas ou centenas de quilômetros. E em regiões temperadas, como na América do Norte, na Europa, por exemplo, essas distâncias percorridas podem ser ainda maiores, uma vez que as espécies podem fazer longas migrações de acordo com o clima. Assim, essa alta mobilidade permite aos morcegos carrear os micro-organismos para outros locais e transmitir para outros morcegos nos abrigos. E juntamente com a alta mobilidade, a quinta razão para a gente encontrar vários vírus em morcegos é o comportamento gregário de várias espécies. Como eles vivem em colônias, ocorre uma maior facilidade de transmissão de vírus entre os animais, uma vez que eles costumam ficar juntinhos uns dos outros, tendo bastante contato, inclusive ajudando na limpeza corporal um dos outros. Esse contato próximo facilita muito a transmissão dos vírus. Além disso, a transmissão pode ser facilitada também pelo compartilhamento de abrigo entre várias espécies diferentes. Por exemplo, em uma caverna, dificilmente você vai encontrar só uma única espécie de morcego. Você pode encontrar várias espécies diferentes, o que facilitaria a transmissão dos vírus entre diferentes morcegos ou até entre outros animais, dependendo do tipo de abrigo. A sexta razão é pelo fato dos morcegos ocorrerem tanto em áreas silvestres quanto em áreas urbanas. Ou seja, pode haver uma troca de vírus que ocorrem em ambientes diferentes. Essa razão também está diretamente relacionada à alta mobilidade e ao comportamento gregário dos morcegos. E as duas últimas razões, igualmente importantes, são a capacidade de voo e a eficiência do sistema imune dos morcegos, que estão relacionadas à evolução por seleção natural da relação e da sobrevivência dos vírus ao sistema imune dos morcegos. Quando a gente corre ou faz alguma atividade física muito intensa, o nosso corpo não aquece? É a mesma coisa com os morcegos. Durante o voo, a temperatura corporal dos morcegos sobe muito, chegando a 40 graus. Existem alguns trabalhos que já documentaram até 42 graus Celsius. E isso é como se fosse uma febre. E qual que é o objetivo da febre? É justamente ajudar a matar os micro-organismos presentes no corpo. Então, ao voar, a alta temperatura corporal dos morcegos consegue combater vários vírus no corpo deles. E, por seleção natural, pode favorecer vírus que sejam resistentes a altas temperaturas. Além disso, o sistema imune do morcego também é muito eficaz e similar ao nosso. Eles possuem os órgãos e as células de defesa muito parecidas com os nossos, porém a forma como eles respondem às infecções virais é diferente. E a hipótese para isso é que essa diferença pode estar relacionada ao voo. Mas como assim? Como o metabolismo do morcego é muito alto, principalmente quando ele voa, a atividade metabólica intensa e as altas temperaturas produzem radicais livres de oxigênio. Esses radicais livres são aqueles mesmos que a gente escuta com frequência que causam envelhecimento, lembra? A gente vive tendo propaganda na TV falando de cremes ou dietas que ajudam a combater os radicais livres e a retardar o envelhecimento. Pois então, os radicais livres podem danificar o DNA das células, tanto das pessoas quanto dos morcegos. E é esses danos que os radicais livres causam que podem estar relacionados ao envelhecimento. Porém, por causa do voo, a quantidade de radicais livres que o morcego produz é
tão alto que geraria uma resposta inflamatória muito intensa no corpo dos morcegos, o que seria nocivo para eles. Assim, ao longo da evolução por seleção natural, foram favorecidos morcegos que apresentavam uma maior supressão da inflamação intensa. Porém, a inflamação também é um evento importante para combater micro-organismos, e sem ela, os morcegos seriam muito susceptíveis aos vírus e às doenças provocadas por eles. Mas não é isso que a gente vê na natureza, muito pelo contrário. Os morcegos são resistentes a praticamente todos os vírus, com exceção do vírus da raiva, em que o morcego adoece e morre. Então, ao mesmo tempo que a seleção natural favoreceu a supressão das respostas inflamatórias intensas, ela também favoreceu uma melhor resposta antiviral. Então, o sistema imune dos morcegos tem uma resposta diferente, que é muito eficaz e que consegue matar o vírus antes mesmo dele infectar a célula. Ou, se infectar, o morcego não adoece. E olha só que interessante, lembra que os radicais livres podem estar associados ao envelhecimento? Pelo fato do corpo dos morcegos combater de forma mais eficiente os danos e as inflamações que os radicais livres podem causar, isso de uma forma indireta também pode favorecer a longevidade dos morcegos. Ou seja, o voo é importante para o deslocamento do animal, para a sua longevidade e para a sua saúde, uma vez que o voo pode ajudar a combater os vírus e ao mesmo tempo ajudar a espalhar eles entre os deslocamentos dos morcegos entre diferentes ambientes. E sabe o que ajuda a reduzir a sobrevivência dos morcegos? As atividades humanas e o medo que as pessoas têm. As pessoas atribuem aos morcegos que eles são animais cheios de doenças ou que são perigosos porque carregam muitos vírus e que esses vírus são mortais. Agora, com a pandemia da Covid-19, a conservação dos morcegos está ainda pior. Se antes as pessoas matavam os morcegos porque achavam eles feios ou transmissores de doenças, agora o cenário piorou. As pessoas estão matando ainda mais os morcegos com medo de se pegar a Covid, o que não está certo e vai ser o tema do nosso próximo episódio. Converse com as pessoas sobre morcegos e esclareça que eles não transmitem doença como as pessoas pensam. Divulgue também o Morcegando para que elas escutem informações corretas sobre morcegos. A gente só vai conseguir uma melhor relação entre as pessoas e os morcegos, bem como uma melhor saúde pública e ambiental, através da desmistificação dos morcegos. É através da educação que a gente muda o mundo, gente. Hoje o Morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um bete abraço e até mais!